Shalom, irmãos. Nesta mensagem eu quero falar de um assunto para vocês que talvez seja novidades. Eu quero falar a respeito dos deuses. Quem são deuses? A maioria das pessoas chamam o Criador de Deus, mas Yahweh é Deus ou não? A Escritura ela diz que há um só Criador. Este um Criador nós sabemos que é Yahweh. Yahweh, Yahweh, o Supremo Criador. Então, como que entra esse título Deus para o nome dele? É isso que eu quero ver se a gente entenda nesta mensagem. Eu quero ler um texto para vocês que pode nos esclarecer isso. Está em Bereshit, ou Gênesis, capítulo 6. Fala sobre o dilúvio. As pessoas começaram a multiplicar-se na terra. Então, seres do mundo dos espíritos repararam na beleza das mulheres terrenas e tomaram para si as que quiseram. E Al-Hurim disse: o meu Rukha não continuará a ser desonrado pelo homem, visto que é todo ele mau. Dou-lhe 120 anos de vida. Naqueles dias, e mesmo depois em que aqueles seres do mundo dos espíritos poderosos tiveram relações com as mulheres da terra, os filhos que lhes nasceram tornaram-se gigantes, e foram os heróis de grande fama de que nos falam os relatos da antiguidade. E Al-Hurim viu que a maldade humana se tinha estendido multiplicadamente e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então se arrependeu de tê-los criado. Tirarei da face da terra tudo o que tem vida, desde o homem até aos próprios animais, inclusive répteis, aves, tudo, porque estou bem triste de tê-los feito. Noque, mudado para Noé, contudo dava prazer a Al-Hurim com a sua vida. Amém, irmão. Esse texto ele nos mostra algo muito interessante. Aqui aconteceu uma mistura dos seres do mundo dos espíritos com as mulheres. E desta mistura nasceu uma geração, nasceu filhos malignos, como isso aí nos mostra. O que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: a Escritura, em lugar nenhum, ela fala de como surgiram os deuses. Que deuses são estes? Por exemplo, Zeus, esses deuses gregos, Zeus, o Iesus, o Thamus e muitos outros. São milhares e mais milhares. Então são muitos deuses. Então a palavra Deus, na verdade, ela não é um nome, ela é um plural de algo. Então o Criador, por exemplo, o Criador ele é único, então ele não é plural. Ele é plural quando ele veio para tirar o pecado do homem. Então, aí no caso, ele se tornou Urim. Ele era Ur e ele se tornou Urim. De acordo com a Escritura, nós vemos o seguinte: no princípio criou Ur, ou seja, no princípio criou Yahweh, o Shuamayal e a terra. Esse é o versículo 1 de Bereshit. Ele cria o Shuamayal e quando ele vem criar a terra, ele já traz com ele os Malaquis, ou seja, os anjos, mudado para anjos. Então, nós vemos que a primeira criação dele foi o Shuamayal, depois ele criou os Malaquis e depois ele criou a terra. Então, depois da criação da terra, aí ele cria também, que nós vemos lá em Kozokiula, ele cria mais um Malakhi, que esse Malakhi depois ele se ensoberbeceu e quis ser igual ao Criador. Então ele se tornou
o Satã. Como que entra então em cena essa questão dos deuses? Não tem explicação, a gente não vê aonde que isso aí começou. Como que surgiu? Quando o Zeus nasceu? Quando o Jesus nasceu? Os deuses gregos, que nós vamos falar aí da mitologia grega. Quando que surgiu essa mitologia grega? De onde que vem isso aí? Então é complicado, porque todo mundo chama o Criador de Deus. Mas será que ele é Deus? Ele é o Criador. E os deuses certamente foram criados por alguém. Quem criou esses deuses? Quem criou esses deuses foi o próprio Yahweh, o próprio Criador. Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive dos deuses. Mas é isso que nós precisamos entender, né? Que de repente nós chamamos Yahweh de Deus. Yahweh não é Deus, Yahweh criou os deuses. Então ele não faz parte desse grupo aí. Ele é o soberano Criador, ele é único. Ele é único, ele não tem plural nele. Então, é isso que eu quero que a gente entenda nessa mensagem. O único lugar na Escritura que nos mostra algo diferente é exatamente esse texto que nós lemos, o Bereshit, capítulo 6. Ali nós vamos ver cada versículo para a gente entender melhor. Aqui fala o seguinte, versículo 1. As pessoas começaram a multiplicar-se na terra. Então, seres do mundo dos espíritos repararam na beleza das mulheres terrenas e tomaram para si as que quiseram. Então aqui houve uma confusão. Seres do mundo dos espíritos. Então não é homem, não é ser humano. É algo acima disso aí. E então se a gente for ver através da Escritura, Apocalipse fala, por exemplo, que quando o dragão foi lançado por terra, ele arrastou com ele 1/3 das estrelas, ou seja, 1/3 dos malaques seguiram a Satã na rebelião dele com Yahweh. Então, Yahweh o lançou por terra e ele levou 1/3 desses malaques com eles. Então, esses malaques se tornaram esses espíritos caídos. Esses espíritos aqui, seres do mundo dos espíritos. Então, aqui ele está falando de algo superior, ele não está falando de homem, ele está falando de algo superior. E aqui eu entendo que esses espíritos aqui, na verdade, são esses malaques que seguiram o Hassatã. Então eles seguiram o Hassatã na rebelião, mas como o Hassatã se deu mal e foi lançado por terra, eles também foram lançados por terra. E eles ficaram aí nos ares, aí rodando tal, meio sem rumo. E aí então acontece isso aqui, fala assim: seres do mundo dos espíritos repararam na beleza das mulheres terrenas e tomaram para si as que quiseram. Então, quem são esses seres? Então, esses seres nós entendemos que é esses malaques que seguiram o Hassatã na rebelião dele. Então, Yahweh ele continua, ele fala assim: e Yahweh disse, o meu Lukha não continuará a ser desonrado pelo homem, visto que é todo ele mau. Dou-lhe 120 anos de vida. Então, esse versículo aqui, ele revela algo importante. Yahweh se arrependeu de ter criado o homem. Mas que homem é este? Esse homem não é o homem normal, esse homem é essa mistura que houve. Deixa eu ler mais um versículo seguinte. Ele fala assim: naqueles dias e mesmo depois, você vê que naqueles dias, naquele tempo, vamos dizer assim, antes do dilúvio, e mesmo depois, em que aqueles seres do mundo dos espíritos poderosos tiveram relações com as mulheres da terra, os filhos que lhes nasceram tornaram-se gigantes, que foram os heróis de grande fama de que nos falam os relatos da antiguidade. Então é aqui que está o X da questão, irmãos. Da relação desses malaques caídos com as mulheres, nasceram esses seres, vamos dizer assim, esses seres. Aí no caso não é um homem normal,
nasceu um homem misturado, uma mistura do Malaque com as mulheres. Então nasceram esses seres aqui. Então creio que esses seres aqui, fala que eles se tornaram gigantes, que foram os heróis de grande fama que nos falam os relatos da antiguidade. Então, quem que são esses heróis de grande fama? Esses heróis de grande fama, é lógico que ele está se referindo aos deuses. Nascem aqui os deuses. Quem são esses deuses? Essa infinidade, essa mitologia grega que está aí. E o versículo 5 ele continua, ele fala assim: e Al-Hurim viu que a maldade humana se tinha estendido multiplicadamente e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então se arrependeu de tê-los criado. Então isso aqui é muito sério. O versículo 6: então se arrependeu de tê-los criados. Tirarei da face da terra tudo o que tem vida, desde o homem até os próprios animais, inclusive répteis, aves, tudo, porque estou bem triste de tê-los feito. Então aqui Yahweh ele se arrepende, mas na verdade, se a gente for analisar isso com mais detalhe, se a gente for prestar bastante atenção aqui, não é bem do ser humano que ele está falando, porque no versículo 8 ele fala assim: Noque, contudo, dava prazer a Al-Hurim com a sua vida. Então Noque era um homem normal. Depois é lógico que nós vamos ver que é a família dele. Agora, a gente voltando aqui no versículo 4, ele fala assim: naqueles dias e mesmo depois em que aqueles seres do mundo dos espíritos poderosos, tiveram relações com as mulheres da terra. Então aqui no caso, eles se referem a espíritos poderosos. Quem são esses espíritos poderosos? São os Malaques. Os Malaques são poderosos. Eles atuam até hoje. Os que não se misturou com Hasatan, continuam até hoje. Eles são poderosos. Então desse espírito poderoso, misturando com as mulheres, nasceram filhos poderosos. Os filhos que eles nasceram tornaram-se gigantes, que foram os heróis de grande fama, de que nos falam os relatos da antiguidade. Então isso aqui é o segredo de tudo. Quem são os deuses? Os deuses são poderosos. Então, no caso desses gigantes, eles não são só gigantes no tamanho, na sabedoria, em tudo, no poder, eles eram poderosos. E certamente eles, depois disso aqui, depois dessa raça que nasceu aqui, essa mistura dos Malaques caídos com as mulheres, nasceram esses deuses e eles não se subjugaram a Yahweh. Certamente eles continuaram fazendo tudo do jeito deles, eles não obedecendo a Yahweh. Então por isso Yahweh se arrependeu de ter feito o homem, por causa dessa mistura, mas não por causa do homem em si. Então ele resolve mandar o dilúvio. Para quê? Para que o dilúvio? Para matar essa geração. Porque esses, vamos dizer assim, esses deuses, esses gigantes, apesar de eles ser poderosos, por eles ser mistura dos Malaques caídos com as mulheres, eles dependiam do ar, eles dependiam da terra, eles viviam na terra. Então, no caso, o dilúvio veio para matá-los. O dilúvio matou todos esses deuses. Ali estavam os Zeus, estava o Tamos, estava toda essa turma aí, são milhões de deuses. Então, eu creio que... Então, Yahweh mandou o dilúvio, aí nesse dilúvio, eles morreram afogados. Então foi a forma que Yahweh teve de se livrar deles. Por quê? Porque eles se tornaram um problema para Yahweh. Yahweh não controlava eles. Por quê? Porque eles eram poderosos, eles eram
Malaquias. Os Malaquias tinham poder, e quando eles caíram com esse poder. E nessa mistura deles com as mulheres, eles transmitiram esse poder para os filhos deles. E esses filhos se tornaram esses gigantes que foram os heróis de grande fama. É lógico, aí entra o Zeus, entra o Thamus, entra muitos outros deuses. Todos esses deuses aí, não só Deus masculino, como as femininas também, Diana, mais um punhado de coisa aí. Então tudo isso aí aconteceu aqui, aconteceu no capítulo 6 de Bereshit. Então aqui Yahweh não criou propriamente os deuses, mas ele criou os Malaquias. Só que os Malaquias, 1/3 deles seguiram a Satã na rebelião. Então este 1/3 dos Malaquias, eles se misturaram com as mulheres e contaminaram toda a humanidade. Então aqui toda a humanidade se tornou esse maligno aqui. No versículo 5 ele fala assim: Yahweh continuou. Yahweh viu que a maldade humana se tinha estendido multiplicadamente. A maldade dessa mistura contaminou toda a humanidade nessa época. E aí ele continua, ele fala assim: e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então eles só faziam o mal, e eles não se importavam com Yahweh, eles não obedeciam a Yahweh, não obedecia coisa nenhuma. Então Yahweh vem e manda o dilúvio. Então o dilúvio, na verdade, não foi tanto por causa do homem normal, foi por causa dessa mistura dos Malaquias com as mulheres. Então surgiu essa geração maligna que acabou contaminando toda a humanidade na época. Então aí Yahweh ele encontra em Noque, foi mudado para Noé, ele encontrou nele. Noque, contudo, dava prazer a Yahweh Urim com a sua vida. Então Noque, ele continuou sendo um homem normal, não só ele, mas a família dele também. Então Yahweh separa essa família, no versículo 9, aí ele fala assim: esta é a história da vida de Noque. Era o único que vivia com justiça e retidão na terra naquele tempo. Vê que então só sobrou Noque e a família dele. O resto tudo tinha se contaminado com aqueles Malaquias caídos. E os filhos deles se tornaram os gigantes, vamos dizer assim, se tornaram os deuses. Então aqui mostra a criação de algo diferente. Se você ler toda a escritura, você não vai ver nenhum outro relato que fala de alguém que possa indicar que seja a criação dos deuses. Por quem que esses deuses foram criados? Então em lugar nenhum na escritura não mostra, a não ser aqui. Aqui mostra bem claro que esses Malaquias poderosos que tomaram para si mulheres e tiveram relação com elas, desse relacionamento nasceram filhos gigantes, poderosos, os que se tornaram os heróis de grande fama. No versículo 10 ele continua, ele fala assim: o Noque era o único que vivia com justiça e retidão na terra naquele tempo. Conduzia a sua vida sempre de acordo com a vontade de Yahweh. E tinha 3 filhos, Shuam, Cã e Jafete. Entretanto, a corrupção aumentava em toda a terra, e Yahweh via isso. Aminal. O versículo 12: a violência alastrava por toda parte. Portanto, Yahweh, ao verificar como todo gênero humano se tinha deixado arrastar para a depravação e o vício, disse a Noque: decidi acabar com toda a humanidade, porque a terra está cheia de crime e perversão por causa do ser humano. Por isso os destruirei. Faz então uma embarcação com madeira resinosa e que tenha compartimentos no interior. Reveste-a de alcatrão no interior e no exterior. Ele mandou fazer uma embarcação.
terá de ter 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Terá uma abertura na parte de cima, meio metro logo abaixo do telhado, e no interior haverá 3 andares, e coloca uma porta de lado, porque tenciono cobrir toda a terra com uma imensa cheia, que destruirá tudo aquilo que houver vida. Mas quanto a ti, prometo-te que estarás em segurança nesta embarcação, com a tua mulher, os teus filhos e suas respectivas mulheres. E aí ele continua, ele fala assim: de todos os animais que existem, traz 2, macho e fêmea, para a embarcação, para que sobrevivam contigo através do dilúvio. De cada espécie de aves, de quadrúpedes, até do menor bicho ou verme que rasteja no solo, hás de trazer um par para que se reproduzam. Armazena também toda a espécie de comida para sustento vosso e dos bichos. Noque fez tudo conforme Ial-Urim lhe tinha mandado. Então isso aqui é muito sério, porque aqui a gente às vezes fica pensando, fala, puxa vida, Ial mandou um dilúvio sobre a humanidade. Por quê? Às vezes a gente não entende, mas o ponto não é tanto por causa da humanidade, é por causa dessa confusão que houve, essa mistura dos malaques com as mulheres. Então surgiu essa geração maligna que contaminou toda a humanidade na época. Creio que aí é o único lugar onde fala do nascimento de alguém poderoso que pode ser os deuses. Então, creio que esse relato aqui deixa pra gente bem claro isso aí. Os espíritos poderosos tiveram relações com as mulheres da terra, os filhos que lhes nasceram tornaram-se gigantes, que foram os heróis de grande fama de que nos falam os relatos da antiguidade. Então isso aí comprova que realmente essa mistura dos malaques com as mulheres nasceram os deuses. Então nós precisamos tomar muito cuidado, nós não podemos chamar Ial de Deus, porque aqui tem os deuses foram esses poderosos que nasceram aqui, os Zeus, o Tamos, o Iesus, eu não sei o nome de todos esses deuses da mitologia grega, mas tudo aquilo lá da mitologia grega nasce aqui e é verdadeiro e real. Por quê? Porque aqui consta esse nascimento, esta mistura poderosa. Esses espíritos eram poderosos e dessa mistura nasceram seres poderosos que contaminaram toda a humanidade. A humanidade foi contaminada com essa geração maligna. E aí então Ial, ele mandou o dilúvio e pronto. Porque na verdade, apesar de eles serem poderosos, eles viviam na terra. Eles viviam na terra e eles dependiam certamente do ar, dependiam do oxigênio. Eles não podiam sobreviver fora disso aí. Então, como veio o dilúvio, eles morreram todos. Então Ial acabou com essa geração maligna. Mas aqui também tem um detalhe que a gente não pode esquecer. No versículo 4 ele fala assim: naqueles dias e mesmo depois em que aqueles seres do mundo dos espíritos poderosos tiveram relações com as mulheres da terra, os filhos que eles nasceram tornaram-se gigantes, que foram os heróis de grande fama de que nos falam os relatos da antiguidade. Então nós temos que entender aqui que mesmo depois, isso aqui foi antes do dilúvio, então houve essa mistura que contaminou a terra toda. Então Ial, ele manda o dilúvio. Aí vem o dilúvio e mata tudo aquilo ali.
Mas mesmo depois do dilúvio, aqui no caso ele fala assim, naqueles dias e mesmo depois. Então mesmo depois ainda houve algumas misturas. Então certamente depois do dilúvio até hoje aconteceram muitos deuses no meio disso aí. Muitas vezes eles falam assim, Deus do futebol, Deus de não sei o que lá, Deus de não sei o que lá. Por quê? Porque são pessoas notáveis, pessoas muito sábias, pessoas que fazem alguma coisa com muita perfeição. Então, na verdade, isso aí também deve ser deuses, deve ser algum malacre que misturou com alguma mulher aí e teve um filho que se tornou esses deuses do nosso tempo. Lá na guerra de Yauchuru contra lá os palestinos, teve aquele gigante lá também que Dáudio matou. Então ali tinha um gigante também. Ali também consta um relato de uma família de gigantes que viviam por lá. Isso aqui não foi só antes do dilúvio, depois também. Creio que hoje tem muitos deuses andando por aí. Deuses que às vezes você idolatra eles no futebol, na música, na religião, em todo lugar. Tem os deuses aí, os deuses que nasceram dessa mistura para vir também contaminar a humanidade hoje. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Agora, de forma nenhuma, chamarmos Yahweh de Deus. Yahweh não é Deus. Yahweh é o Supremo Criador. Ele é único e é o Criador de todas as coisas, inclusive dos próprios deuses. Esses deuses foram criados de uma certa forma por Ele, não com a intenção, não foi intencional. Ele criou os malacres. Esses malacres eram poderosos, como são até hoje os que estão com Yahweh, mas dentre eles teve alguns que se perderam, teve alguns que se rebelaram, que seguiram a Satã na rebelião dele. Então esses malacres se tornaram esses espíritos. No versículo 2, então seres do mundo dos espíritos. Então esses malacres caídos, eles se tornaram esses seres do mundo dos espíritos. Então é esses aqui que se misturaram com as mulheres. E aí se contaminou toda a humanidade. Então, por causa disso aqui, vem o dilúvio. Mas Yahweh, ele não criou os deuses, ele criou os malacres. E os malacres misturaram com as mulheres e nasceram os deuses. Então esses deuses não são criação de Yahweh. Foi uma mistura entre duas criações dele, que foi os malacres mais as mulheres. Então por causa disso veio o dilúvio. O dilúvio não veio por causa do homem, para matar o homem natural. No meio daquela confusão, ele ainda encontrou o Noque com a sua família. O Noque mais a sua esposa, mais os 3 filhos com as esposas. Então ali ele separou esses aí nesta embarcação para que depois pudesse continuar essa humanidade, depois pudesse recomeçar a humanidade novamente. Creio que isso aqui mostra para a gente bem claro que Deus é uma coisa e Yahweh é outra coisa. Não tem nada a ver Yahweh, Yahush ou Lukra com os deuses, com os Zeus, com o pessoal todo aí, com essa mitologia grega. Não vamos dar importância a isso aí. Por um lado, nós precisamos ficar atento que no nosso meio ainda tem muitos gigantes, gigantes na religião, gigantes na música, gigante no futebol, gigante no comércio, gigante nas indústrias, tem gigante para todo lado. Então nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não se envolver com esses gigantes, porque esses gigantes é uma raça maligna, é uma raça que não foi criada por Yahweh. Ela foi uma mistura dos malacres caídos com as mulheres. Então, a partir de agora, vamos tomar cuidado. Não vamos chamar Yahweh de Deus de forma nenhuma. Yahweh não é Deus. Yahweh é o Todo-Poderoso, é o Supremo Criador. Eu creio que aqui fica bem claro, bem detalhado. Vamos procurar entender isso aí com mais detalhes depois, mas creio que ficou bem explicado sobre isso aí. E os deuses é essa criação maligna
divina. Então isso aí hoje tem tanta gente que segue esses deuses, né? Tem muita gente que perde tempo com esses deuses, mas nós precisamos ficar claro sobre isso aí, para a gente não cair em mais essa cilada do Hassatan. De uma certa forma, não deixa de ter sido uma criação de Hassatan. Por quê? Porque na rebelião dele, ele arrastou 1/3 dos Malaquias. Desse 1/3 dos Malaquias, misturaram com as mulheres e contaminaram certamente a humanidade inteira naquela época. Ainda bem que Yahweh encontrou Noque com a sua família. Noque com a sua família foi reiniciado a humanidade. A humanidade que começou em Adão, ela vem até o dilúvio. E no dilúvio todos morrem. Só sobra o Noque com a sua família. Então a partir daí começa uma nova geração, uma nova raça. Nós hoje fazemos parte dessa geração, dessa nova raça. Sholem a todos, espero que todos tenham entendido. Não vamos mais chamar Yahweh por esse maldito nome, Deus. Yahweh é o supremo criador, ele é o criador de todas as coisas. Sholem a todos. Aminal.